Olá, me chamo Maria Rebeca. Tenho um relato para contar que aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Isso faz muito tempo, há 35 anos atrás, mas foi algo que mudou minha vida, minha crença e minha percepção do bem e o mal. Só quem sabia desse caso eram meus pais, minha sogra e minha filha. Mas hoje eu quero dividir com mais pessoas, pois muitos têm uma visão deturpada do ser lobisomem. Bom, tudo começou quando comecei a estudar no turno da noite. Até então, eu não tinha liberdade para sair aos finais de semana e nem mesmo passear com as amigas num domingo à tarde. Meu pai era muito rigoroso e meu irmão mais velho fazia o papel de vigia. Vigiava todos os meus passos e contava para meus pais. Eu realmente me sentia muito presa e invadida, mas antigamente a lei era outra. Obediência aos pais era questão de honra. Então, quando comecei a estudar à noite, conheci jovens da minha idade que tinham liberdade para sair e namorar, e eu fiquei ludibriada com aquela vida nova. Na minha sala tinha um rapaz que era muito bonito, estudioso, mas era muito calado. Sentava na última carteira lá no fundo e só falava o essencial sobre a aula. Eu logo me encantei com a beleza dele. Ele era loiro, alto, olhos verdes. Aliás, todas as meninas da sala arrastavam asas para ele, mas ele ignorava todas nós. Seu nome era Ricardo. Eu comecei a me aproximar desse rapaz, tentando fazer amizade, mas ele se esquivava sempre que podia. Então decidi segui-lo, para saber onde meu príncipe morava. Descobri que ele morava numa rua atrás do cemitério, numa casa boa, mas simples. Isso já era por volta das 11h45 da noite, pois foi no fim da aula que fiz essa loucura. Ouvi entrando rápido dentro de casa. Ele não percebeu que eu estava atrás de um carro observando. Esqueci de mencionar que a cidade onde morava era no interior de Goiás, cidade pequena, menos de 10.000 habitantes. Assim que ele entrou dentro de casa, saí correndo e fui para minha casa. As ruas estavam desertas. Minha casa ficava a uns 18 minutos dali. No meio do caminho eu comecei a sentir um vento frio e tive a sensação que estava sendo seguida e vigiada. Então continuei correndo e por um momento pensei que era meu irmão, amando do meu pai, que estava me vigiando como sempre. Mas assim que virei na esquina da rua de casa, avistei meus pais e meu irmão no portão. Estavam me esperando. Meu pai mal me deixou explicar onde eu estava. Tirou seu cinto e começou a me bater ali mesmo na rua. Minha mãe tentou me defender e acabou apanhando junto, coitada. Meu irmão, que era igual ao meu pai, me segurava e ria, enquanto eu apanhava e pedia perdão por ter chegado tarde em casa. Na noite seguinte, fui para a aula, mesmo toda cheia de marcas, pois se faltasse, levaria outra surra. Então vesti roupa de frio mesmo estando calor, e fui bem desanimada para a escola. Na verdade, eu chorei o caminho inteiro. Nessa noite, Ricardo veio falar comigo na hora do intervalo, coisa que eu nunca imaginei que aconteceria. Ele sentou ao meu lado na muretinha e perguntou se eu estava bem e se o meu corpo estava doendo. Arregalei os olhos. Como ele sabia que meu corpo estava doendo? Eu perguntei como ele sabia, e ele, sempre de cabeça baixa, me respondeu: "Eu vi seu pai te espancando ontem à noite. Como você aguenta isso? Seu pai e seu irmão não valem nada." Então perguntei se ele tinha me visto indo atrás dele e se ele me seguiu depois. E ele disse que sim. Me seguiu pois ficou preocupado por ser tarde e eu estar sozinha na rua. A partir desse dia desenvolvemos uma amizade. Ficamos juntos todos os dias nos intervalos. E na hora da saída ele sempre me levava até perto de casa. Eu estava cada vez mais apaixonada por ele, mas não sabia que por causa dessa paixão, minha vida iria mudar da água para o vinho. Ele ainda era muito misterioso, não me falava muito da vida pessoal, e sempre faltava nas noites de lua cheia, e quaresma também. Mas eu, tão apaixonada, só percebi isso muito tempo depois. Alguns meses se passaram e nós estávamos matando aula para nos encontrar escondidos. E vocês já sabem, né? Casalzinho jovem, sem juízo. Logo as regras atrasaram. Fiquei desesperada, pois como contaria aos meus pais que estava grávida, se não tinha vida social?
Tecnicamente, eu ia de casa para a escola e vice-versa. Muito apreensiva, contei para Ricardo, que recebeu a notícia com preocupação também. Disse que ia tomar coragem para contar para minha família. Podia deixar que ele ia resolver isso. E detalhe, nesse tempo todo eu sequer conheci os pais dele, pois ele nunca me apresentou para a família. Vivíamos como amantes, às escondidas. Diante de tudo isso, com medo dele não assumir o filho, medo da reação de meu pai e meu irmão, confessei à minha mãe e à minha melhor amiga o que tinha acontecido. Minha mãe chorava copiosamente e minha amiga, que até então eu pensava, ser amiga, estava boquiaberta. Minha mãe pediu para conversar escondido com Ricardo, então dei um jeito de arrumar o encontro. Ela, chorando, lhe pedia que não me abandonasse, pois certamente meu pai e meu irmão me matariam de tanto bater. Ricardo, assustado, prometeu que ia me proteger e disse que, independente de como fosse, queria que nós duas soubéssemos que era por justa causa e nunca por maldade. Eu não entendi muito o que ele quis dizer com isso, mas eu deixei para lá. Eu estava aguardando o Ricardo ir até em casa conversar, mas numa noite, voltando da escola para casa, meu pai já estava no portão, com seu cinto nas mãos. Quando o vi, travei. Sabia que a surra seria violenta e pensei logo no bebê que carregava na barriga. Nessa hora, minha mãe me gritou: "Corre, filha, corre, seu pai já descobriu tudo, sua amiga contou para ele, corre!" O medo e a decepção foi tão grande que meus livros caíram no chão. Como minha melhor amiga teve coragem de me denunciar para o meu pai? Eu comecei a correr voltando para trás e meu irmão vinha correndo atrás de mim, tentando me pegar a todo custo. Eu gritava socorro, mas os vizinhos não ligaram. Nenhum quis se envolver, pois já sabiam tanto que meu pai era carrasco. Sem saber para qual direção ir, tomei o rumo da casa de Ricardo, na esperança dele me ajudar. Meu irmão gritava: "Rebeca, para, não corre, não adianta correr." Mas eu não parava. Já estava sem fôlego de tanto correr, mas o medo do meu pai era maior. Quando estava próximo da casa de Ricardo, passando pela calçada do cemitério, comecei a gritar por ele: "Ricardo, me ajuda! Ricardo, meu pai vai me matar! Me ajuda! Socorro, Ricardo!" Quando virei a esquina, avistei a casa dele. As luzes da área estavam acesas e havia uma mulher no portão. Uma senhora de uns 50 anos. Ela olhava assombrada para mim e fazia sinal com a mão me chamando. Então continuei correndo e entrei no quintal adentro. Ela trancou o portão e entramos dentro de sua casa. Minutos depois, ouvi meu irmão gritando no portão: "Rebeca, sai para fora! Vamos para casa! Não adianta se esconder!" Eu chorava de soluçar e aquela mulher, Dona Antonieta, tentava me acalmar e dizia que o Ricardo ia resolver, que ia ficar tudo bem. Ela me deu água com açúcar e dizia para mim me acalmar, que nada de ruim ia acontecer comigo ou com o bebê. Perguntei onde está Ricardo e ela, de cabeça baixa, respondeu: "Ele está fazendo o que tem que fazer, se acalme, logo tudo vai se resolver." Eu fiquei ali no sofá com a mãe de Ricardo não sei por quantas horas, até que dormi. Acordei no dia seguinte bem cedinho. Ela e Ricardo estavam cochichando baixinho na cozinha. Eu tentei ouvir, mas não consegui, então fui até lá. E ele estava todo esquisito. Disse que teríamos que ir embora dali o mais rápido possível. Eu disse que não poderia deixar minha mãe para trás. Perguntei onde ele havia passado a noite e fazendo o quê, mas ele estava muito nervoso e arrumando as malas junto de sua mãe, e só repetia: "Nós vamos embora daqui a pouco, nós vamos embora daqui." Eu perguntei: "E minhas roupas? E minhas coisas?" E ele respondeu: "Deixa pra lá, não vai atrás disso não, eu arrumo outras pra você." Eu não estava entendendo nada. Minha cabeça estava a mil. Eu não queria ir embora, fugida da minha cidade, da minha família. Nesse momento, bateram na porta. A mãe de Ricardo foi atender bem apreensiva. E eu ouvi a voz da minha mãe: "A Rebeca está aí? Diz que é sua mãe, eu preciso falar com minha filha." Então eu fui atender. Minha mãe chorava, tremia e mal conseguia falar. Nos abraçamos e ela começou a dizer: "Rebeca, aconteceu uma tragédia, minha filha. Seu irmão está morto. Acharam o corpo dele caído dentro do cemitério, filha. Judiaram tanto do meu filho. Seu pai está tomando providências do velório." Nessa hora minha ficha caiu. Olhei para Ricardo e ele não tinha expressão nenhuma.
Minha mãe continuava chorando e contando. Algum animal atacou seu irmão, minha filha, na madrugada. Você não viu nada, minha filha? Ele estava atrás de você te procurando. Então a mãe de Ricardo interrompeu nossa conversa dizendo: não vimos nada, senhora. Rebeca chegou aqui ontem chorando e dizendo que o pai iria matá-la por descobrir que ela está grávida. Eu acolhi e ficamos aqui a madrugada inteira. Eu tentei discordar dela, mas Ricardo me olhou com um olhar de repreensão. Então, com medo, eu me calei. Ricardo falou para minha mãe: olha, nós estamos de partida. Sua filha vem conosco. Eu vou cuidar dela e do meu filho. Se a senhora quiser nos acompanhar, será bem-vinda. Já tem um lugar para ficarmos. Minha mãe não aceitou ir, mas permitiu que eu fosse com eles, pois meu pai jamais me perdoaria. Deixei o endereço com ela e pegamos um ônibus e fomos embora. Não tive nem tempo de me despedir do meu irmão. Eu estava acabada, desolada, vivendo um inferno astral. Em poucos dias minha família estava destruída. Eu teria que ficar longe de minha mãe, vivendo com Ricardo, que apesar de amá-lo, eu não tinha certeza do amor dele por mim e mal conhecia minha sogra também. Chegando ao nosso destino, já no comecinho da noite, andamos um pouco por uma estrada e chegamos num sítio. Ali fiquei sabendo que era da falecida avó de Ricardo. A velha casinha estava mobiliada do jeitinho que a falecida deixou. Nos instalamos lá, e uns 2 dias depois comecei a querer voltar para minha cidade, para perto de minha mãe. Comecei a discutir com Ricardo. Queria saber se ele tinha envolvimento na morte do meu irmão. Ele negava, e sua mãe também. Mas eu sentia que eles mentiam para mim, me escondiam alguma coisa. Então eu comecei a investigar. Nas noites seguintes, fingia que estava dormindo, mas via Ricardo levantar silenciosamente e sair apenas de bermuda. Só voltava quando o dia estava quase clareando. Tinha vezes que voltava fedendo muito. Era uma carniça pura. Ele se trancava no banheiro e eu podia ouvir ele vomitando. Mexi nas coisas dele e vi alguns livros de magia e desenhos macabros. Fiquei amedrontada com essa descoberta. Cada dia que passava, eu tinha mais certeza que ele era o responsável pela morte do meu irmão. 4 meses depois tive a certeza que havia algo de errado com ele. Novamente fingi estar dormindo e o vi saindo de pontinha de pé. Eu levantei logo em seguida e fui atrás dele. Ele entrou dentro da mata, tranquilamente, com a certeza que estava tudo bem. Mal sabia que eu estava em seu encalço. A poucos metros de mim, o vi embaixo da clareira de uma árvore, rolando no chão, puxando os cabelos, se arranhando todo. Tirou a bermuda e se jogava no chão, urrava e gemia. Minhas pernas travaram, fiquei sem reação. Qualquer pessoa no meu lugar teria ficado paralisada. É algo assustador, surreal. Não dá para imaginar ou descrever o que era aquilo. Voltei para casa andando silenciosamente. Eu já imaginava o que estava acontecendo ali. Ele estava se transformando num lobisomem, pois eu já tinha ouvido os mais velhos contarem como isso acontecia. Minhas lágrimas pingavam, o coração batia fora de compasso, o medo que eu nunca senti antes. Entrei em casa e me tranquei no quarto. Passei o restante da noite chorando e pensativa. Eu precisava ir embora dali, pois como teria um filho com um homem que virava bicho? E como eu fui tão burra de não perceber antes? Na manhã seguinte ele chegou e foi logo para o banheiro. Eu sequer havia cochilado, estava pronta para abandoná-lo e voltar para a casa dos meus pais. Ele entrou no quarto e eu fui logo disparando. Ricardo, eu já descobri tudo, eu sei o que você é. Eu vou voltar para a casa dos meus pais. Me deixa ir, não me faça mal, eu juro que não vou contar nada para ninguém. Eu sei também que foi você que matou meu irmão. Eu te perdoo, mas eu vou embora, eu não vou viver com você. Ele, muito sério, me respondeu: você não sabe de nada, Rebeca. Você não sabe o que eu sou, o que eu passo, por que eu sou assim. Você não faz ideia. Acha que eu gostaria de ser um bicho selvagem? Claro que não, mas não tive escolha. Eu já nasci assim. E já li e estudei tudo o que achei sobre esse assunto e de nada adiantou. Acha que eu quero mesmo ter um filho e correr o risco dele ser igual a mim? Mas também não tenho mais escolha, já está na sua barriga. E seu irmão teve o fim que mereceu, e seu pai também merece. Pior do que eu, são eles não merecem viver. Eu fiquei muda ouvindo tudo aquilo que ele me dizia. Eu não sabia o que fazer, nem como agir. Foi quando minha sogra entrou correndo no quarto, desesperada, falando:
Filho, a polícia tá lá fora, cercaram a casa. Eu levantei e fui lá fora ver. Tinha uns 8 policiais armados. Pegaram Ricardo e levaram preso. Descobriram, não sei como, que foi ele quem assassinou meu irmão. E foi meu pai quem denunciou onde estávamos. Ele coagiu minha mãe a nos delatar. Eu não a culpo por isso. Sei que essa informação foi arrancada dela embaixo de muita surra. A mãe de Ricardo estava desesperada, pois preso logo descobririam o segredo dele. E o que fariam quando descobrissem que se tratava de um homem que virava fera? Eu continuei ali no sítio morando com minha sogra. Minha mãe veio morar conosco. Já fazia uns 20 dias que Ricardo estava preso. Sua mãe chorava dizendo que a lua cheia estava próxima e o que seria de seu filho. Então contei à minha mãe tudo sobre Ricardo. Ela desesperou e temeu pela vida da criança, pois lobisomem tem a fama de comer recém-nascido. Mas minha sogra lhe tranquilizou, dizendo que Ricardo conseguia se controlar, não era uma besta selvagem. Dias depois a lua cheia chegou. Naquele dia tentamos visitar Ricardo, mas não deixaram. No dia seguinte, cedinho, fomos até a delegacia e nos foi informado que Ricardo havia fugido. Não nos deram muitas explicações, só disseram que estavam à sua captura. Voltamos para casa e ficamos esperando ele aparecer a qualquer hora e nos dar notícias. Passaram-se 2 meses e nada, nem sinal do Ricardo. Começamos a aceitar que na verdade a polícia havia dado um fim ao Ricardo, pois ninguém consegue sumir assim de dentro de uma cela e nunca mais dar sinal de vida. Eles descobriram o segredo dele e, diante do pavor, fizeram o que mais temíamos. Alguns dias depois minha filha nasceu, linda, a cara de Ricardo. Seu nome é Regiane. Tadinha, nunca conheceu o pai, mas também nunca lhe escondi essa história sobre ele. No começo ela não acreditava, mas hoje ela sabe que é verdade. Sabe que não teria por que eu inventar uma história dessas. Hoje moramos em Goiânia. Formei outra família. Minha sogra e meus pais já são falecidos. Só sobrou eu para contar esse caos que transformou minha vida e minha maneira de ver as coisas. O sobrenatural existe. Nunca duvidem quando alguém lhe contar alguma experiência com qualquer ser que seja, pois é muita pretensão achar que existe somente o ser humano nesse mundão de Deus. Boa noite. Bom, gente, esse foi mais um relato de uma seguidora. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.